escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alfage de pastor que trazia e lançou a mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O verso 49. Davi pôs a mão no alfage e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a sua funda e uma pedra, e feriu o filisteu e matou-o sem que Davi tivesse uma espada. Amém? A igreja pode sentar glorificando e adorando o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, igreja, que ele tinha o exército de Israel. Aleluia, Jesus. O exército de Israel, ele estava acampado. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que ali de frente estava o exército também acampado, o exército de Israel, o exército dos filisteus. Aleluia, Jesus. Que a Bíblia vai dizer que durante 40 dias o exército de Israel era afrontado pelaquele povo, pelaquele exército. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ali, aleluia, todo dia, durante 40 dias, o exército, aleluia, de Israel era afrontado pelaquele povo. E eis que um dia tinha um gigante que levantou e vinha afrontando aquele exército de Israel. Aleluia. Nesta noite eu quero te dizer, eu não sei qual foi o gigante que se levantou contra a tua vida. Eu não sei qual é o gigante que se levantou dentro da tua casa. Eu não sei qual é o gigante que se levantou no teu ministério, no teu casamento, mas eu vou te dizer uma coisa: essa noite esse gigante, ele vai cair com a cara no pó, porque eis que aqui tem pessoas que oram, pessoas que clamam e que buscam. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ali durante 40 dias aquele povo viveu oprimido. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que aquele povo temia, aleluia, aquele gigante. Aleluia, Jesus. Nenhum dos soldados se candidatava para lutar com aquele gigante. Aquele gigante amedrontava os exércitos de Israel. Aquele gigante ele amedrontava porque ele era grande, porque ele era forte e porque ele, aleluia, vinha bem trajado, ele vinha vestido, ele vinha com a espada, ele vinha com escudo. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que um certo dia tinha um menino que ele era frangido, aleluia. Ele era pequeno, aleluia, Jesus. E o seu pai, aleluia, Jesus, pediu para que ele fosse, aleluia, aquele acampamento. Aquele menino que se chamava Davi, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Davi chegando ali no acampamento, aleluia, Jesus. Aí começou aquele filisteu, aquele gigante, aleluia, aleluia, Jesus, a afrontar o povo de Israel. A Bíblia diz que Davi disse assim: quem é esse que afronta o exército do Senhor? Quem é esse que afronta o povo de Deus? Nessa noite eu venho te dizer: ei, aquele que te afronta, não te preocupe, porque o Senhor na hora certa, Ele vai colocar no lugar. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Davi ali olhando para aquele gigante afrontando o povo de Israel, e não tinha um só soldado que se prontificava a ir lutar com aquele soldado. Todos ali o temiam, todos ali tinham medo de Golias, porque ele era um homem grande, ele era um gigante. Aleluia, Jesus. O povo de Israel, ele queria vitória. Aleluia. Aquele povo, aquele exército, ele queria vitória, mas ele não queria ir para o campo de batalha. Eu venho te dizer nessa noite: se você quer vitória, você vai passar por campo de batalha. Ei, não importa
Todo dia nós temos que, aleluia, derrubar um gigante na nossa vida. Todo santo dia nós somos afrontados. Todo dia nós somos tentados. Mas eu quero te dizer, se você permanecer na tua fé, se você permanecer, aleluia, no intuito, aleluia, Jesus, na posição, aleluia, Jesus, você vai passar nesse campo de batalha. Você vai passar nesse campo de batalha. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer ali, aleluia, Jesus, que aquele, aleluia, Jesus, que aquele, o povo, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, Golias ali, ele falou, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Se tivesse ali alguém para o enfrentar, algum soldado, aleluia, Jesus, aquele que ganhasse aquela batalha ia servir o outro exército, ia ser vice-versa, aleluia, Jesus. Mas também do outro lado, o povo de Israel, a Bíblia diz que Saul também, ele também fez, aleluia, Jesus. Ele falou, é aquele que lutar, vai ter a mão da minha filha, aleluia, vai ter a minha filha para casar, não vai pagar imposto e também vai ficar rico, vai ter dinheiro, vai ter ouro, vai ter riqueza, aleluia, Jesus. Mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que ninguém, aleluia, nenhum dos soldados de Israel aceitou aquela proposta. Mas a Bíblia diz que sabendo disso, Davi, sabendo disso, ele falou, eu vou lutar contra esse filisteu, aleluia, Jesus. Eu vou lutar contra esse gigante, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ali passou aquela notícia e Saul ficou sabendo que tinha um homem, aleluia, que ele se propôs a lutar com aquele gigante, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer ali que todos riam, aleluia, Jesus, de Davi, porque Davi não tinha porte de lutador. Davi, ele não tinha, aleluia, Jesus, um físico de lutador, aleluia, de soldado. Mas nessa noite eu vou te dizer, aleluia, você não precisa, aleluia, parecer ser um lutador. Você tem que ser um adorador, aquele que adora em espírito e em verdade, aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que Saul ali, aleluia, Jesus, conversando com Davi, e Davi ainda chegou a dizer assim para Saul, eis que eu era apenas um pastor de ovelha do meu pai. Eu trabalhava com meu pai, pastor de ovelha. Um certo dia estava eu pastoreando as ovelhas do meu pai, quando chegou um urso e acompanhou uma das ovelhas do meu pai, e eis que eu fui lá e lutei com aquele urso e o matei. Eis que outro dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e eis que apareceu um leão e abocanhou uma das ovelhas do meu pai, e eis que eu também fui lá e lutei com aquele leão e o matei. E esse mesmo Deus que me deu força, que eu matei o urso e o leão, é o mesmo Deus que vai fazer eu derrubar esse gigante. Você não entendeu? Esse mesmo Deus é o Deus que vai fazer eu derrubar aquele gigante. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer ali, aleluia, Jesus, que Saul aceitou. Saul começou ali a pegar, aleluia, a trajar Davi, a colocar a armadura de Davi, aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Davi era tão pequeno, tão fragil, aleluia, que ele não conseguia nem andar com aqueles trajes, ele não conseguia nem segurar aquelas armaduras, aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Davi tirou aquelas armaduras e falou, eu vou sem armadura, aleluia, Jesus. Porque você não precisa, aleluia, de espada para lutar. Nesta noite eu vou te dizer que você não precisa, aleluia, porque o Senhor já te entregou aquilo para você receber a tua vitória. O Senhor já te entregou, aleluia, um joelho para ajoelhar e orar e para buscar, porque através da oração, é através da fé que você vai ganhar a tua vitória. Aleluia, Jesus, louvado é o nome do Senhor.
Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que Davi foi ao campo de batalha, aleluia, Jesus. Ele foi apenas com a sua funda, aleluia, e com 5 pedras, aleluia, Jesus. E ali vinha Golias, aleluia, Jesus. Um homem grande, forte, trajado. Ele vinha com lança, ele vinha com espada, aleluia, Jesus. E Davi olhou e falou assim: você vem a mim com espada, você vem a mim, aleluia, aleluia, com espada, você vem com lança, mas eu vou a ti, é no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus, que Davi, ele meteu a mão ali naquela funda, aleluia, e pegou aquela pedra e começou a rodar, aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquela pedra, ela acertou na testa de Golias, aleluia, Jesus. Aquela pedra, ela cravou na testa de Golias, e Golias caiu com o rosto na terra, aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, Jesus. Eu não sei de qual maneira que você chegou aqui, mas eu quero te dizer que você vai sair diferente. Eu quero te dizer que esse gigante que estava ali te atormentando, eu quero te dizer que aquele gigante que ele estava te afrontando dentro da tua casa, dentro do teu lar, eis que nessa noite esse gigante, ele vai cair por terra e você não vai precisar de espada. Você vai vencer pela tua fé. Aleluia, Jesus. Esse gigante, ele vai ser vencido pela fé. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.